Boa tarde, senhores. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CAF, período da tarde, do dia 14 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Nilson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barbosa, Alain Marcel Bavar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Gerson Teodovix e André Severo Chaves, suplente. Estarão em pauta na sessão de hoje à tarde os itens 11 ao 20, certo? Informo que foi solicitada sustentação oral para os seguintes itens. 11, que é o processo 15.563.000.620.2007-25, recorrente ao Dove Indústria e Comércio S.A. E o número 15, que é o processo 10.280.736.136.2011-15, o embargante M.E. Vieira e Companhia Limitada. De acordo com o apoio, os patrões do contribuinte ingressaram na sala reserva. Assim que eles ingressarem, eu darei prioridades ao julgamento desses dois processos, tá ok? Para dar continuidade à pauta e facilitada, vamos passar para o item 19, que é o processo da relatoria da doutora Gisele Barbosa. O processo é o 11.080.003.770/2008-43. O recorrente é o condomínio DC Navegantes. Com a palavra, a doutora Gisele. Obrigada, presidente. O caso é relativamente simples, tá? É processo administrativo para exigência de multa por atraso na entrega de declaração de informações sobre atividades imobiliárias, a DIMOB, do ano de 2006, no valor de 60 mil. Então, na verdade, ele atrasou 12 meses, né, e aí totaliza esses 60 mil. Então, o prazo final para entrega do ano de 2006 teria sido encerrado em 28/2/2007, enquanto ela, de fato, foi entregue em 28/2/2008, portanto, um ano depois. Aqui, já passando para a decisão de primeira instância, ela foi julgada improcedente, né, aqui o contribuinte prioritariamente traz argumentos de ordem constitucional, então a DRJ ela já direcionou bem nesse sentido, conforme a emenda abaixo transcrita. A contribuinte foi cientificada, ela reiterou os pontos de defesa, ela põe em fato a jurisprudência, inclusive sobre a questão da retroatividade da lei mais benigna, e ao final ela quer que seja reconhecido a multa, que a multa carece de razoabilidade, portanto violaria princípios constitucionais, e nítido caráter confiscatório, ou não seja aplicada de forma cumulativa, né, o que, veja, está previsto na legislação. Se vocês me autorizarem, eu passo para o voto. Pois é, doutor Gisele, está autorizado. Então, vamos lá. Aqui ele é tempestivo, cumpre os demais requisitos. Aqui, com relação à exigência da multa por atraso na apresentação de declaração, a medida provisória aqui é clara, né, no valor dos 5 mil, só que aqui a gente tem algumas alterações legislativas, né, que foi alterada pela 12.873, e aí teve uma redução aí de, ao invés dos 5 mil, para 1.500. Então, o artigo 16, por sua vez, dispõe que a Secretaria é competente para dispor sobre obrigações acessórias e tudo mais. Com base nos dispositivos acima, a Receita Federal editou a Instrução 304, instituindo a declaração de MOB, de acordo com a IN, para apresentação para construtoras, imobiliárias e tudo mais. Então, aqui eu trago também a IN, trago uma retrospectiva histórica sobre as INs, especialmente porque aqui tem aquela discussão se patrimônio próprio deveria ser elegível ou não, mas aqui a época já seria elegível. Então, não, assim, o contribuinte ele não trouxe provas do não enquadramento quanto à exigência da obrigação acessória. Então, para mim, não há dúvidas quanto à manutenção da aplicação da multa. Por outro lado, o contribuinte, de novo, traz argumentos de ordem constitucional. Então, aí, a aplicação da súmula CARF número 2, tá? E o foco central é justamente a aplicação do princípio da retroatividade benigna, né? Então, dos 5 mil passou os 1.500, né, na medida provisória 1.258, e aqui, né, à luz até da própria jurisprudência do CAF, de muitos outros casos que a gente veio julgando, inclusive nesse colegiado,
eu estou aplicando para que seja reduzida a multa, né, utilizando 1.500 e não 5.000, o que perfaz o montante de 18.000 em razão dos 12 meses de atraso e não dos 60. Então, diante do exposto, eu conheço do recurso e do parcial provimento para reduzir o valor da multa exigida em 18.000. É como voto, se vocês depois quiserem. Ok, doutor Gisele, obrigado. Então, ficou claro o seu voto. Multa para atraso de entrega de imóvel. A senhora considerou que estava obrigado, né? E com a redução da multa pela retroatividade benigna. Senhores, doutor Alain já pediu a palavra. Pode falar, Alain. Está aberto para... Uma dúvida rapidinho, Gisele, por favor. Ele questiona que ele não estaria obrigado a admóvel, e o que exatamente ele alega para dizer que não estaria obrigado a apresentar admóvel? Na verdade, ele não traz nenhuma prova consistente, ou que era proprietário, ou que não era proprietário, ou que não seria elegível. Diferente de outros casos de DMOB que eu já julguei, que o contribuinte traz um conjunto para falar que não seria ele elegível a ter que apresentar a declaração. Aqui não, ele traz uma alegação solta. É meu imóvel próprio, mas sequer traz prova. E no período, aí que eu faço a estrutura das IENs, vocês vão ver no outro caso. No outro caso, ele bate em cima dessa situação, mas ainda assim, de acordo com as IENs e com a própria legislação, já tinha exigência para imóvel próprio. Aqui ele sequer traz esse argumento. A questão é a exigência para imóvel próprio, né? Próprio. Aqui nem isso, tá? Eu só frisei porque eles tendem a trazer essa alegação, mas se você for olhar o processo, não tem nada, não tem prova, não tem nada que desabone ele, desclassifique quanto à exigência da obrigação. Correto, respondido. Obrigado. Ok, senhor, mais alguém deseja fazer algum comentário? Você já votou, esse caso já foi discutido aqui na turma, não é isso? Já. Então, posso passar para a votação, não? Doutor Nelson. Acompanha a relatora. A doutora Gisele é a segunda, ela foi a relatora. Doutor Alain. Nesse caso, eu não tenho dúvida, realmente, é retroatividade benigna, a gente está falando da mesma regra. Eu acompanho a relatora. Doutor Alexandre. Eu também acompanho a relatora. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Com a relatora, presidente. Doutor André. Também com a relatora, presidente. Então, eu também voto com a relatora. Ficou da seguinte forma: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, correto? Uhum. Perfeito. Só concluir aqui minha anotação. Vamos passar, então, agora para o próximo item da pauta, que é o item 20, tá ok? É o processo 13.896.001.223/2008-64. O recorrente é RJSF, Administração de Bens Próprios Limitada, e a doutora Gisele também é relatora, a quem eu já passo a palavra. Então, aqui também a situação é bem parecida, atraso na entrega da DMOB, ano calendário 2006, ele também levou um ano de atraso, tá? Absolutamente idêntico. Aqui, ele tenta, né, em sede de recurso voluntário e também quando da apresentação de impugnação, falar que ele não precisaria da DMOB, é que ele é mais categórico, tá, Alan, do que no outro, falando, olha, afinal, a minha atividade é para alocação de imóvel próprio, então eu não seria elegível. Mas como é 2006 e foram existindo as alterações, se você, aqui no meu voto, presidente, posso já ir diretamente ao voto, aqui nesse caso? Sim. Então, aqui, de novo, eu faço a retrospectiva da aplicação da legislação quanto à multa de 5.000 por atraso, depois de 1.500, na mesma linha do outro. Quando vocês vão para o item 15, eu ponho da manutenção da aplicação da multa. Então, de antemão, eu coloco aqui, considero incontroverso o fato da hora recorrente ser obrigada a apresentar a DMOB no ano de 2006. A própria contribuinte consigna exercer locação de bens próprios. Então, ela tenta utilizar esse argumento em favor dela. Só que a legislação, né, aí o item 16, não podemos olvidar que a partir da edição da IN 694, as empresas constituídas para administração de bens próprios
também foram incluídas no rol das pessoas jurídicas obrigadas a DIMOB. E aí eu transcrevo o teor. Então, já, né, quando a autoridade fiscal exigiu, ela percebeu que ela administrava imóveis próprios, mas ela estava aí fundamentada na própria alteração do inciso, tá? Quanto à alegação de ordem, então, por isso, para mim, é incontroverso o fato que ela deveria, né? Existiu aí um interregno de tempo que essa discussão do próprio ou não poderia e pode gerar um desfecho diferente, mas aqui em concreto, não. Ela realmente estava submetida à exigência. E aqui, então, eu apliquei novamente a retroatividade benigna, reduzindo, né, para dar parcial provimento, para reduzir a multa para 18 mil, dos 60 para 18, considerando 1.500 e não 5 mil. É como voto. Ok, doutora Gisele, muito obrigado. Eu acho que também está bem claro o voto dela, né, colegas? Querem comentar? Eu posso ir para a votação. Doutor Nelson. Acompanhe a relatora. A doutora Gisele. Doutor Alain. Com a relatora, presidente. Doutor Alexandre. Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Com a relatora, presidente. E doutor André. Com a relatora. Também acompanham a relatora e ficam a acordo dos membros do colegiado para unanimidade de votos e dar provimento parcial ao recurso voluntário. Eu pergunto agora ao nosso apoio, a Ana Tereza, se tem algum patrono de contribuinte na sala de espera, se já tem. Está cedo ainda, né? Está cedo. Eu vou passar então para o item 14, que eu acho que não leva muito tempo. Faltam 20 minutos ainda, tá ok? Vamos para o item 14, que o processo é o número 10.925.002.168/2007-66. Esse processo é da minha relatoria. Eu peço para os senhores, então, abrirem o processo aí na pasta coletiva. Bom, deixa eu falar rapidamente de que se trata esse processo. É um lançamento de ofício de arbitramento do lucro do RPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido. Segundo a fiscalização, foram encontrados erros e falhas que tornaram possível a aplicação do lucro real. Que erros e falhas são esses? Falta de escrituração da movimentação bancária, a inexistência do livro de apuração do lucro real, e o fato de ele ter apresentado também a de RPJ pela sistemática do Simples. No julgamento de primeira instância, a DRJ manteve integralmente o lançamento. No recurso voluntário, o que ele alega basicamente? Ele requer a nulidade como preliminar, pois ele entende que as estimações efetuadas durante o procedimento fiscal não mencionou expressamente a finalidade dos pedidos. Ele cita até um artigo da Lei 97/84, que seria nesse sentido, que a intimação tem que ser justificada, etc. Ele contrapôs seu lançamento também, alegando que somente quando a escrituração contém vícios, erros ou deficiências que a tornam imprestável para determinar o lucro real, ou revela evidente indício de fraude, é que a autoridade tributária pode desclassificar e arbitrar o lucro. O terceiro argumento dele é também que não teria sido considerado que a empresa teve custos e despesas no decorrer dos exercícios fiscalizados. Segundo a recorrente, ele entende que esses custos e despesas deveriam ter sido considerados na apuração do crédito tributário lançado. Ele requer a aplicação do disposto no artigo 8º do Decreto-Lei 1648, de 1978, no sentido de que o lucro poderia ser obtido com a adição da receita omitida à declarada, sendo que a suposta renda corresponderia a 50% da receita omitida. Ele considera que somente a movimentação bancária não quer dizer que houve receitas. Entende também que houve transgressão ao artigo 43 do Código Tributário Nacional, no conceito de renda, e questiona a aplicação da multa de ofício. Se os senhores me permitirem, eu passo diretamente para o voto, que eu vou ter que enfrentar, obviamente, cada uma dessas questões que foram levantadas pelo recorrente. Presidente, você colocou ele, desculpa, é que eu não estou conseguindo achar, está uma pasta inteira, né?
Tá, pois não, aguardo, Gisele. Vamos ver aqui se... Não, é que na hora que você colocou setembro, aí você colocou item 14, uma pasta inteira, certo? Ah, me perdoe, porque eu coloquei a cópia do processo. Aí eu fiquei um pouco confusa, porque tem... Esse item 14 dentro da pasta, é porque o que acontece? Deixa eu vou reincluir para os senhores novamente. Eu só fiquei um pouco confusa com a versão, porque estava... Não, exatamente. É o 14. É o 14, mas está errado, que eu coloquei todos. É que, eu vou colocar o... é que tem uns vários. Isso, deixa eu voltar. Eu tirei aqui, vou colocar novamente aqui para os senhores. Não, é só para eu não estar vendo não, errada. Perfeito, certo. Deixa eu dar, eu vi um erro quando... Documentação dos processos faltados, deixa eu pegar aqui. Eu estou lendo aquele que o senhor, inclusive, colocou o resumo em amarelo. Exatamente. É isso. Tá bom, então é esse que eu estou, é isso que eu queria saber. Então é esse mesmo, perfeito. Esses outros arquivos, na realidade, que estão aí, são as cópias do processo, etc. Perfeito. Sim. Os bastidores. Os bastidores do processo, tá bom? Então, posso ir aí comigo para vocês o resumo que eu sempre faço para facilitar. É o que tem, o resumo do que tem no relatório. Pois não, né? Agora, acho que você apagou, e aí apagou tudo agora. Eu não consigo... Porque eu fechei o arquivo, que você ia mudar aí, e agora está vazio. Ok, vou voltar então. Retornando a ele, que é o que está com o resumo em amarelo, né? Tá. Eu estava nesse também, mas eu fechei. Não, desculpem, gente, era só para... Você foi rápido. Não, tá certo, você foi... Você foi rápido. Então deixa eu retornar aqui. O café não vai ver. Não? O café já chegou aqui no sério. Eu tô lendo. Ele está carregando, viu? Já estou colocando aqui. O café já fez efeito depois do almoço para não ter problema, né, noite? Nilson, acho que agora você vai poder abrir. É o arquivo hoje, porque eu entendi. Sim. E ele tem exatamente o resumo, que está em amarelo, que eu coloco, que facilita, que é o resumo do relatório, tá certo? Se vocês tiverem abrirem aí, me autorizarem, eu passo para o voto. Certo, já abriu aqui, viu? Perfeito, presidente, obrigada. Pronto, vou então para o voto, então, ok? Avaliação de nulidade das intimações. De acordo com a defesa, as intimações efetuadas durante o procedimento fiscal são nulas, pois não houve qualquer menção expressa acerca da finalidade dos pedidos. Considera que essa exigência está prevista no artigo 26, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 97/84/99. Então, o argumento não tem sustentação. De acordo com o Código Tributário Nacional, artigo 694 e 695, os poderes de investigação da autoridade fiscal são estabelecidos pela própria legislação tributária, não tendo aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Nesse sentido, cabe fazer menção aos seguintes dispositivos constantes no regulamento do imposto de renda. E aqui eu citei 3 artigos, né? Não vou ler todo, né? Mas o artigo 276, né? A determinação do lucro real é com base no exame de livros e documentos de sua escrituração, etc. 911. Auditores fiscais procederão ao exame dos livros e documentos de contabilidade do contribuinte. 927. Todas as pessoas físicas e jurídicas são obrigadas a prestar informações. São basicamente os que dão poderes de investigação, que, como eu falei com ele, para os senhores, de acordo com o CTN, são estabelecidos na própria legislação tributária. Dados os poderes de investigação a que são atribuídos ao auditor fiscal, a intimação para que o contribuinte apresente livros e documentos de sua escrituração em procedimento fiscal regularmente instaurado, de per si já se revela plenamente justificada, pois envolve exames que são inerentes à atividade fiscal, para verificação do regular cumprimento das obrigações tributárias. E no presente caso não foi diferente. O termo de início de fiscalização, as folhas 45, possui inclusive texto padrão, que é utilizado com frequência pela Receita Federal, a saber, no exercício da função estatais, damos início à fiscalização do contribuinte acima identificado, intimando a apresentar os elementos tais, a livro de Wire, etc. e tal. E para constar e surtir os efeitos, lavramos o presente termo. Não ocorreu, desta forma, qualquer transgressão disposto no artigo 26, parágrafo 1º, inciso 2,
que trata de uma regra genérica ao processo administrativo federal. A intimação deve conter a finalidade da intimação. Ou seja, no exercício regular de auditor fiscal, iniciando a fiscalização, apresentar livros e documentos da escrituração já está plenamente justificado, dados os poderes que é previsto na própria legislação tributária. Por tais motivos, não há como acolher a arguição de nulidade apresentada pela defesa. Vamos passar agora para o mérito. Do arbitramento do lucro. Os tributos lançados foram apurados sob a forma de arbitramento do lucro. Como se sabe, o lucro arbitrado é uma forma peculiar de apuração da base de cálculo do imposto de renda. Esse sistema, dependendo de certas condições, é alternativa ao lucro real ou presumido. A legislação tributária prevê duas possibilidades para a determinação do IRPJ, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, com base no lucro arbitrado. Autoarbitramento pelo contribuinte ou arbitramento do lucro de ofício, por iniciativa da fiscalização. O presente caso se enquadra na segunda hipótese, ou seja, arbitramento feito pela fiscalização. O arbitramento foi efetuado pela fiscalização, uma vez apurado que a escrituração mantida pelo contribuinte era imprestável para a determinação do lucro real. Nesse sentido, foram apontadas as seguintes irregularidades: falta de escrituração da movimentação bancária, inexistência de LALU e apresentação de DIRPJ pelo Simples. Como enquadramento legal, foi indicado o artigo 530, inciso 2 do Regulamento do Imposto de Renda, que eu transcrevi aqui abaixo. Em seu recurso, o contribuinte, a rigor, não se preocupou em demonstrar que não teriam ocorrido as irregularidades retroindicadas. Apenas alegou genericamente que, aspas, somente quando a escrituração contém vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real ou revelar evidentes indícios de fraude, é que a autoridade tributária pode desclassificar e arbitrar o lucro. Argumenta que não teria sido considerado que a empresa teve custos e despesas no decorrer dos exercícios fiscalizados. Assevera que é certo que houveram despesas, as quais não podem ser descartadas, pois se assim prevalecer, está-se-á contrariando o bom senso, pois os valores considerados como lucros são irreais. As alegações não se aplicam à forma de tributação aqui tratada. Na apuração do lucro arbitrado, a legislação fixa um percentual que considera como lucro tributável para fins de determinação do IRPJ da CSLL. Ou seja, a lei presume uma margem de lucro tributável, a partir da aplicação de um percentual sobre a receita bruta, quando esta é conhecida. Sobre esse resultado é que deve incidir a alíquota da CSLL. Daí porque é irrelevante a apuração dos custos de empresas que o contribuinte teve nesse período, pois considera incluído dentro do percentual do lucro arbitrado. É a mesma coisa que acontece com o lucro presumido e com o Simples Nacional, né? É claro que se trata de uma exceção, mas plenamente embasada na legislação tributária, por força do disposto no artigo 44 do CTN. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido. O arbitramento não está relacionado ao conceito de renda, disponibilidade econômico-jurídica, mas sim a forma que ela é determinada para fim de apuração da base de cálculo do tributo, quando não é possível a determinação do lucro real, que é a regra da tributação do IRPJ. Não há, pois, como considerar que a apuração da base de cálculo pelo método do arbitramento fere o artigo 43 do CTN. Tanto é que o próprio Código estabelece essa possibilidade no artigo subsequente, que é o 44, que eu transcrevi há pouco para os senhores. Com efeito, o que importa é perquirir nesta situação é se efetivamente os fatos apurados justificariam a apuração do lucro arbitrado, o que não foi questionado pela recorrente. A defesa requer ainda a aplicação do disposto no artigo 8º do Decreto-Lei 1648, de 1978, no sentido de que o lucro poderia ser obtido com a adição da receita omitida à declarada, sendo que a suposta renda corresponderia a 50% da receita omitida, o que considera um percentual razoável. Aí, gente, eu transcrevi esse artigo 8º do DL 1648, tá ok? É que ele faz com o Ministro da Fazenda, fixará a percentagem, poderá fixar a percentagem menor, e lá na frente, ao verificar a omissão de receita, será considerado lucro líquido, o valor correspondente a 50% dos valores omitidos. O dispositivo não é aplicável ao caso. Ocorre que a Lei 9.249 de 95, posterior, portanto, ao citado decreto-lei, estabeleceu expressamente os percentuais a serem aplicados na apuração do lucro arbitrado.
E aqui eu estou transcrevendo, a base de cálculo será 8%, tá certo? Quando é receita bruta, etc. e tal, o arbitramento, ela passa a ser 9,6%, etc, etc. Ok? Que é o artigo 16. O lucro habitado das pessoas jurídicas será determinado pela expressão percentual quanto conhecida, os percentuais do artigo 15 acrescido de 20%. Então, aquele percentual de 8% passa para ser 9,6%, 35%, 38,4%, etc. Aliás, se aplicássemos o percentual solicitado pela defesa, 50%, chegaríamos a um resultado superior ao apurado no presente processo, uma vez que o lançamento tomou por base o percentual de 9,6%, exatamente como previsto no artigo 16, combinado com o artigo 15 da 949. Passemos agora à análise da apuração da receita bruta tributária. De acordo com o termo de constatação fiscal número 1, a fiscalização utilizou-se para arbitrar o lucro à receita bruta conhecida, constante no livro Registro de Saídas, corroborada pelos valores constantes do dossiê integrado e informado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná. Em seu recurso, o contribuinte alega que somente a movimentação bancária não quer dizer que houve receitas. O fisco presumiu a existência de aumento de capital e renda, tendo havido inversão do ônus da prova. Não restou comprovado que os referidos depósitos bancários tenham resultado de disponibilidade econômica de renda e proventos. Assevera que o lançamento fiscal baseado nos depósitos bancários só é admissível com ficar comprovado o nexo causal entre os depósitos cheques emitidos e o fato que represente omissão de rendimento. Fez ainda referência à súmula 182 do TRF, que tem o seguinte enunciado: é legítimo lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários. Tais argumentos não se acodumam com a presente exação fiscal. Como já dito, a apuração da receita bruta para fins de arbitramento tomou por base os valores registrados no livro de saídas e não nos depósitos bancários. Na apuração da base de cálculo do EPJ e da contribuição social, a realização não se utilizou, portanto, da presunção legal de omissão de receita relacionada aos depósitos bancários de origem não comprovada, prevista no artigo 42 da 9.430. Assim, analisar os argumentos da defesa nesse sentido, por falta de objeto. Informe-se ainda que a fiscalização não é um procedimento adotado pela empresa como fraudulento, o que torna despicente tecer comentários no presente voto sobre a alegação da defesa de que, no caso, não teria havido fraude ou existência de dolo. De todo exposto, não merece que o procedimento fiscal que apurou a base de cálculo dos tributos lançados pelo método do arbitramento do lucro. Bom, vamos agora para a multa lançada. De acordo com a recorrente, não cabe aplicação da multa. Nesse sentido, faz referência ao artigo 112 do CTN. Em seguida, afirma que, eleita a via presuntiva para diagnosticar a infração, a aplicação da multa está aplicada, né, vou tirar essa aplicada aqui, ficou redundante, né? A aplicação da multa está em desacordo com a legislação regente. Tais argumentos também não devem prosperar. A multa de ofício lançada no percentual de 75% pelo supertermo legal, o artigo 44, inciso 1 da 9.430, que eu transcrevo a seguir, tá certo? Não foi o caso da multa qualificada. Conforme analisado no item precedente, o sujeito passivo não vou comprovar que anteriormente a ação fiscal já havia declarado e pago o crédito tributário de que trata o presente processo. Revela-se, portanto, plenamente justificado a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, com prova previsto no inciso 1 do dispositivo legal acima transcrito. Registre-se mais uma vez que a fiscalização não considerou que o procedimento do contribuinte teria sido fraudulento, facilmente constatado a partir da leitura do termo de constatação fiscal 001, está nas folhas 16 e 17, e confirmado pela não aplicação da multa qualificada, estabelecida no parágrafo 1º do artigo 44. No que concerne especificamente a alegação da defesa para a aplicação do artigo 112 do CTN, não se consegue vislumbrar qualquer relação com o caso em análise, uma vez que não foram identificadas nem apontadas pela defesa as dúvidas quanto a captação legal do fato, a natureza e circunstâncias materiais do fato, ou a natureza e extensão de seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, a natureza da penalidade aplicável à sua graduação. Por fim, também não se consegue identificar no presente caso qualquer transgressão ao dispor dos 55 e 57 da Carta Magna. As garantias constitucionais ao contraditório e à defesa
estão asseguradas plenamente a partir do momento em que é oferecido ao acusado o direito de impugnar e recorrer da isenção fiscal. Por sua vez, a partir da impugnação da exigência, suspende-se a exigibilidade do mérito tributário nos termos do artigo 151.3 do CTN. A decisão só se tornará definitiva na esfera administrativa nas hipóteses previstas no artigo 42 do PAF. Restante deve ser mantida a multa lançada no percentual de 75%, conforme apurado nos autos de infração e litígio. Eu coloco aqui, por último, um parágrafo sobre um item genérico sobre a jurisprudência e doutrina, que eu não vou ler para os senhores, apenas dizendo que a jurisprudência judicial, a princípio, e a administrativa não são fontes do direito tributário, e a doutrina também não são vinculantes, por mais que elas possam nos auxiliar a entender o conteúdo das leis. O lançamento reflexo aplica mutatis mutandis, tá certo? O lançamento da contribuição social. E por tais motivos, encaminho meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e no mérito negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, esse é o meu voto, está à sua consideração para os comentários que vocês desejarem. A doutora Gisele já pediu a palavra, já está facultada a ela. Presidente, eu fiquei com uma dúvida. Para mim, assim, enfim, seu voto está bem claro, né? Quanto ao arbitramento, um dos pontos que ele fala é que o contribuinte não teria apresentado o LALUR, enfim, há reais inconsistências. Pelo que eu estou folheando o processo, realmente ele depois, na impugnação, alega que tinha o LALUR e apresenta o LALUR, correto? Ou não? Como que ficou essa questão? Porque eu ainda não cheguei na DRJ, enfim, ele apresentou o LALUR posteriormente, no recurso voluntário, no recurso voluntário, ele não fala mais nessa questão, tá entendendo? Essa era a minha dúvida. No recurso voluntário, ele não fala nessa questão de ter o LALUR. Mas se, por exemplo, ele tivesse, olha, está aqui o meu LALUR agora, para mim não tem mais valor, porque, na minha visão, não existe arbitramento condicional, tá certo? Perfeito. O LALUR, é claro, você chega, olha, naquela intimação tal, no dia tal, eu apresentei o LALUR e vocês não consideraram, aí tudo bem. Mas esse ponto ele não é questionado no recurso voluntário, José. Tá, então, porque eu estava olhando na manifestação, ele questiona, e, por exemplo, para mim eu já superaria isso caso ele realmente tivesse trazido isso em sede de recurso voluntário e o livro de apuração dele tivesse minimamente adequado, né? Exatamente. Outra, porque não deu para identificar a movimentação bancária, né? Outra questão, se não me fala a memória, que ele considerou no arbitramento. Então, por isso. Não, tudo bem, obrigado. Porque teria relevância, foi boa a sua pergunta, se tiver relevância, se tiver discutido a apresentação, aí para a gente é relevante, claro. Mas ele não traz isso no recurso voluntário. Perfeito. Só acrescentando um detalhe, em cima disso que a Gisele comentou, que tem a súmula 59, né, que ainda que ele apresente a documentação posterior à fiscalização, não é cabível o cancelamento do arbitramento. Né? Não existe o arbitramento condicional, exatamente, né? A súmula 59. Bom, posso passar para a votação? É longo, mas não achei complexo essa questão não, tá certo? Então vamos lá, ninguém mais fala, doutor Nelson. Obrigado. O único porém que eu vi aí foi porque o contribuinte, posso estar errado, mas não foi intimada a apresentar a sua apuração pelo lucro real. Então, assim, você fez toda a apuração pelo Simples e você não foi estar no Simples, tanto é que estava pedindo autorização para ser exportador. E então, você também não escriturou a sua movimentação financeira. Com certeza, é um caso, claro, de arbitramento. Mas, mesmo nos casos de arbitramento, o contribuinte tem que ter a oportunidade de apresentar, né, a sua apuração pelo lucro real, antes mesmo do arbitramento. Né? Isso não foi feito. Mas, por outro lado, o contribuinte não fez em nenhum momento, não argui isso e não apresenta, né, esse levantamento, essa apuração. Argumentos de direito traz uma legislação que não está em vigor, então, realmente, o contribuinte não traz, digamos assim, substância, né, para a gente sequer
levantar, assim, fazer maiores questionamentos. Mas foi o que me chamou a atenção. E, nesse caso, senhor presidente, eu vou acompanhá-la no sentido de negar provimento do recurso voluntário. Perfeito. Doutora Gisele? Está mudo, Gisele? Enfim. Não, então, presidente, eu acho que o que me incomodou mais foi realmente essa questão do ALUR, mas eu acho que a súmula esclarece. O ponto que o Neudson colocou também acaba sendo, eu nem tinha reparado isso, Neudson, com relação ao simples e na sequência ele não ter. Eu acho que se ele tivesse trazido uma alegação contundente nesse sentido, apresentado o livro de apuração, aí, Efigênia, a gente podia entrar talvez num outro impasse, com relação à inteligência ou não da súmula e a aplicação dela em concreto, mas diante, eu estou folhando os autos, realmente eu vou acompanhar o relator. Doutor Gisele, doutor Alain. Presidente, vou antes de cumprimentar aqui pela clareza do voto, né, assim, uma coisa que eu reparo nos seus votos é você descreve assim, muito bem o ponto de vista oposto. No seu próprio voto, você enfrenta, traz novamente a questão, enfrenta. Isso deixa os seus votos muito claros, né, e assim, eu acho isso uma qualidade. E eu não tenho dúvidas, né, eu achei muito interessante a questão que o Neudson também levantou, mas a mesma questão que ele levantou, ele também deu a resposta, né, no sentido de que a questão não foi suscitada, o contribuinte, enfim, passou ao largo disso que, enfim, seria uma possibilidade, né, um direito, etc., mas sequer ele enfim, discorre nesse sentido, então eu acompanho, presidente. Obrigado, doutor Alain, doutor Alexandre, né? Doutor Alexandre. Eu também acompanho, presidente. Doutor Alexandre, doutor Efigênio. Presidente, o ponto que o Neudson levantou, ele é muito interessante, mas desde que o contribuinte ele tivesse efetivamente feito a escrituração com base no lucro real e tivesse, nesse momento, apresentado, olha, está aqui a minha escrituração e eu não fui intimado. Aí sim, nós teríamos toda uma discussão para poder dar, porque aí realmente a fiscalização não teria intimado. Mas, além dele não suscitar, não tem sequer essa escrituração nos autos. Aí, por isso, eu parabenizo pelo voto e acompanho. Obrigado, doutor. Doutor Efigênio, doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutor André. Também vou acompanhar, presidente. Então, gente, ficou da seguinte forma: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos, limitar para unanimidade de unidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Eu vou só fazer um detalhe aí pelo que o doutor Alain falou, mas quem me influenciou muito em direito tributário foi um conterrâneo do André, que é radicado aqui no Ceará, que é o professor Hugo de Brito Machado. E o Brito Machado tem uma frase que eu achei genial, eu fiz um curso de graduação de direito tributário com ele, digo, olha, você pode até discordar de mim, mas você entende o que eu estou falando. Então, ele prezava muito para a questão da clareza no que a gente fala, tá entendendo? Então, você pode discordar, não tem problema, mas então ele obrigava muito a gente a ser claro e talvez seja muito forte, assim, como admirador dele. Bom, eu pergunto agora à doutora Ana Tereza, do apoio, como é que está a situação na sala de espera. Sim, presidente, o patrono já está aguardando. O patrono, deixa eu ver, é o 11, a senhora Vivian Casanova. Doutora Vivian. Doutora Vivian ou Viviana? Doutora Vivian. Então, eu faço o seguinte, peça para ingressar na sala, peço agora aos demais conselheiros, que a partir desse momento a gente fica em silêncio até a entrada dela. Ok, presidente, farei a convocação. Item 11 da pauta, doutora Viviane Casagrande, seu item será julgado. Agora, por favor, verificar o chat. Presidente, o patrono já foi convocado. Ok.
Boa tarde, doutora Viviane Casanova de Carvalho. Está nos ouvindo? Boa tarde, estou ouvindo sim. Seja bem-vindo à sala virtual da primeira turma ordinária da segunda sessão de julgamento do CAF, da primeira sessão. Nós vamos colocar agora em pauta o processo, item número 11, o processo é o 15.563.000.620/2007-25, o recorrente é Dova Indústria e Comércio S.A. Esse processo está na relatoria do Dr. Efigênio de Freitas Júnior, aqui eu passo a palavra a fazer o relatório, em seguida a senhora terá direito a fazer a sustentação oral durante 15 minutos, ok? Ok, obrigada. Dr. Efigênio, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de autos de infração em que foram reduzidos prejuízo fiscal e base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, nos anos calendário 2002 a 2004. A infração apurada refere-se à não adição ao lucro líquido e à base de cálculo da CSL de encargos incidentes sobre débito vencido e não pago, cuja cobrança judicial já teria sido iniciada pelo credor, nos termos do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 9.430 de 96. A autoridade fiscal considerou tais encargos como despesas não necessárias. Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório do acordo recorrido, complementando ao final com o necessário. O lançamento relativo ao IRPJ decorre desses fatos que eu acabei de citar. Conforme o termo de verificação fiscal, a interessada pactuou com diversas instituições financeiras, inclusive Banco do Brasil, em junho de 87, um instrumento particular de confissão de dívida e promessa de hipoteca e outras avanças, de forma que toda a dívida financeira da empresa, originada de um pedido de concordata, passou a ser considerada como uma única dívida, representativa de um único crédito de todos os bancos, reunidos em pool. A autoridade lançadora entendeu que a interessada deveria adicionar ao lucro líquido do total dos encargos financeiros relativos a este instrumento particular, contabilizados em cada período, a parcela que seria devida ao Banco do Brasil, equivalente a 20,98% do montante das referidas despesas financeiras do objeto do acordo. Isso porque, segundo a fiscalização, ela descobriu a existência de um processo administrativo formalizado para inscrever o débito na dívida ativa e do processo judicial, número tal, que tinha por objetivo a execução do débito a pagar ao Banco do Brasil. Assim, a autoridade autuante viu caracterizada a hipótese do artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.430. Esse artigo 11, a gente vai analisar em detalhe no voto, mas ele diz o seguinte: a partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os encargos incidentes sobre o débito vencido e não pago, que tenham sido deduzidos como despesa ou custo, incorridos a partir daquela data. Em sede de impugnação, nos termos do acordo recorrido, o contribuinte apresentou as seguintes alegações. A dívida em questão teve origem em financiamento concedidos a impugnante, com recursos do Fundo de Crédito para Fomento, FINEX, que era administrado pelo Banco do Brasil e garantido com emissão de títulos cambiais a serem resgatados no período de 86 a 87. Em 87, quando ela teve alguns problemas e que acabou pedindo concordata. Em 87, em função dessa concordata, o que ela fez? Ela firmou um pool com instituições financeiras credoras e um instrumento particular, aquele que nós citamos, por meio do qual a mesma se comprometeu a constituir garantias hipotecárias e adimplir parceladamente as dívidas contraídas junto aos bancos credores. Dentre essas instituições figurava o Banco do Brasil. Então, em função dessa renegociação dessas dívidas, a empresa requereu a desistência da concordata. Então, ela ajustou essa dívida naquele instrumento com todos os credores e requereu a desistência da concordata em 87, tendo sido um instrumento particular de renegociação de dívida homologado por sentença, e o processo de concordata extinto em dezembro de 87. Amparado pelo decreto 9444 de 87, que determinou a transferência do FINEX para o Ministério da Fazenda,
em 1993, a Procuradoria da Fazenda Nacional formalizou o processo administrativo de final 9315 para escrever em dívida ativa o débito relativo ao FINEX. Neste ponto, a impugnante diz entender que ainda não se havia configurado a situação prevista no parágrafo 3º. A empresa, a despeito de ter conhecimento da existência do referido processo administrativo, não havia sido judicialmente citada. Entende a interessada que o processo de execução fiscal número 98, final 845, ajuizado pela Fazenda Nacional para cobrar o débito, não pode ser considerado válido para se exigir a dívida, uma vez que contra ele foram opostos embargos de execução e foi ajuizado também a ação anulatória de débito. Os respectivos autos foram unificados por conexão, tendo sido proferido uma única decisão em relação a esses processos judiciais. Diz a impugnante que as decisões de primeira e segunda instâncias foram favoráveis à Fazenda Nacional, mas que o Superior Tribunal de Justiça considerou que, havendo um instrumento particular de renegociação da dívida, homologado judicialmente, a União deveria respeitar esse acordo e, caso discordasse dele, por qualquer razão, deveria ter ajuizado a ação própria para questioná-lo, que não era a execução fiscal. Então, segundo o voto vencedor da decisão de primeira instância, a partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora deve abandonar o regime de competência e adotar o regime de caixa, para efeito de consideração dos encargos financeiros incidentes sobre o débito vencido e não pago. Assentou ainda que o artigo 11, parágrafo 3º da Lei 9.430 de 96, não condiciona sua aplicação ao resultado futuro da ação judicial, ou seja, a derrota judicial ao credor não evita a adoção do regime de caixa. Nesses termos, a turma julgadora de primeira instância, por maioria, julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo transcrita. Cientificada da decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera alguns argumentos de primeira instância e acrescenta outros, elencados a seguir. Esclarece inicialmente que, em função da decisão judicial em seu favor, proferida pelo STJ nos autos do RESP 6893-960, em sede de embargos de execução e ação anulatória de débito, autos unificados por conexão, teria ocorrido uma citação inválida, nula, a qual não seria apta para produzir os efeitos legítimos previstos no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 11 da 9.430, qual seja, a obrigatoriedade de adição ao lucro líquido dos encargos financeiros incidentes sobre o débito vencido e não pago, para fins de apuração do lucro real. Historia sobre a provisão para devedores duvidosos, discorrendo os pontos fixados nas leis até a legislação atual, e observa que, embora o credor originário dos encargos financeiros, recurso do FINEX, fosse o Banco do Brasil, a partir de 1º de 88, o credor passou a ser a União, por força do decreto, 9444. Salienta que a obrigação de devedor adicionar ao lucro líquido os encargos financeiros a partir da citação judicial prevista na 9430, além de não ser uma regra absoluta, deve ser analisada em contrapartida ao poder do credor de excluir tais encargos do lucro líquido. Ou seja, somente é aplicável no caso de um credor que ajuiza a ação de cobrança ser uma pessoa jurídica contribuinte do imposto de renda, e não no caso da Fazenda Nacional. Cita trecho do voto vencido da decisão recorrida para corroborar o seu posicionamento. Ressalta que em 96, seu credor já era União Federal, pessoa jurídica de direito público, que não apura imposto de renda, não lhe sendo, portanto, aplicável a regra do caput do artigo 11. Por causa disso, o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Nacional, haja ou não citação, seja ela válida ou inválida, não gera obrigação de adicionar os encargos financeiros ao lucro líquido. Nesse sentido, conclui que, se a regra em comento estivesse em vigor na época em que o credor era o Banco do Brasil,
e esse banco tivesse ajuizado a ação para cobrar sua dívida, aí sim estaria obrigada a adicionar os encargos da dívida ao seu lucro líquido. Mas não quando o credor é a União Federal, cuja propositura de execução fiscal foge completamente ao contexto ao qual se aplica a regra. O disposto requer que seja dado provimento ao recurso voluntário para fim de reforma da decisão de primeira instância e, consequentemente, julgado improcedente o lançamento. Alegações da Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional aduz que, em face do mencionado RESP, ajuizou a ação rescisória em agosto de 2008, cuja antecipação de tutela foi deferida para suspender os efeitos do acordo rescindendo, até o julgamento final da ação rescisória. Diante disso, defende que permanece válida e vigente a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal, que considerou legítima a inscrição do débito em dívida ativa e o procedimento de execução fiscal. Com efeito, deve ser considerada válida a citação inicial para o pagamento dos débitos, bem como a rigidez da execução fiscal e todos os seus efeitos. Rechaça ainda a alegação da recorrente no sentido de que o artigo 11 da 9430 teria condicionado a forma de apuração do lucro líquido do contribuinte à natureza jurídica de seus credores, ao argumento de que o regime de perdas vigentes estabelece um sistema de presunções legalmente reconhecidas, a partir das quais se anulam os efeitos das receitas tidas como perdidas e das despesas que não foram liquidadas. Após discorrer sobre o referido mandamento legal, conclui que, uma vez citado o devedor, deverá adicionar ao lucro líquido o valor dos encargos financeiros deduzidos como despesa ou custo. Ao final, requer ou não o provimento do recurso voluntário e a manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Passo agora a palavra à doutora Vivian, que tem 15 minutos para fazer a sua sustentação oral. Boa tarde, presidente, demais conselheiros. É um prazer estar aqui nessa novidade com os senhores, nesse nosso novo normal aqui desse julgamento virtual, né, pelo Zoom. Então, vamos lá tentar me adaptar aqui. Bom, como o relator mencionou, a discussão ela refere-se à necessidade de adição ou não de despesas financeiras ao lucro líquido na apuração do lucro real dos anos calendários de 2002, 2003 e 2004, de despesas financeiras essas que correspondem a 20,98% das despesas financeiras reconhecidas no período. E essas despesas eram as despesas relacionadas a uma dívida tida inicialmente junto ao Banco do Brasil, tá? E a fiscalização entendeu que essas dívidas deveriam ter sido adicionadas ao lucro real, tendo em vista que teria havido uma citação inicial para pagamento da dívida, o que justificaria essa adição nos termos do parágrafo 3º do artigo 11 da Lei 9430, que impõe, de fato, que em caso de citação inicial numa ação de cobrança pelo devedor, haja adição dessas despesas. Então, o que a recorrente vem discutir aqui é se essa citação válida existiu ou não a justificar a necessidade de adição. Esse é o ponto de controvérsia que existe nesse processo. Como o relator mencionou um pouco, em 1987, a recorrente, ela de fato passou por uma situação financeira complicada, muito em função do mercado, ela realizava muitas exportações, e isso acabou levando ao ajuizamento, né, a propositura de uma concordata preventiva por parte da recorrente, em que ela sentou, então, e foi negociar as suas dívidas com diversos credores, dentre eles o Banco do Brasil, que tinha não só essa dívida do Finex, mas também outras dívidas. Tá? A dívida com o Banco do Brasil era um pouco superior a esse percentual de 20%, mas a dívida do Finex era os 20,98%. Foi feito um instrumento particular de confissão de dívida, foram renegociadas as dívidas, e esse acordo foi homologado judicialmente e passou aí a valer para todas as instituições financeiras. E com isso, acabou que a concordata acabou sendo extinta, né, essa concordata preventiva que tinha sido ajuizada. A recorrente, então, veio observando esse acordo, os credores também vieram observando esse acordo. Quando chegou em 1993 e houve a transferência dessa dívida do Finex do Banco do Brasil para o Ministério da Fazenda. E aí é que começa
uma pretensão do Ministério da Fazenda Nacional, de cobrança dessa dívida que não fosse nos termos do acordo. Foi formalizado um processo administrativo para controle desse débito, que a Fazenda tenta imputar também como uma citação inicial, e essa citação inicial nesse processo administrativo já foi inclusive refutada na decisão da DRJ, que reconhece que no processo administrativo não existe um ato de citação, então ele não justificaria a aplicação do parágrafo 3º do artigo 11, mas esse ponto acabou já sendo ultrapassado até no voto vencedor da DRJ também, e principalmente no voto vencido, que era o do conselheiro relator. E depois veio, a partir desse processo administrativo, a inscrição do débito em dívida ativa e a sua cobrança por meio de execução fiscal. Quando veio a cobrança na execução fiscal, e a empresa recorrente foi citada, ela opôs embargos à execução, ela ajuizou também uma ação anulatória, e os dois processos passaram a ocorrer conjuntamente. De fato, a decisão de primeira instância e a decisão de segunda instância foram desfavoráveis à recorrente, mas, posteriormente, o que aconteceu foi uma decisão do STJ, que foi mencionada aí pelo conselheiro relator, que reconheceu que aquela ação de cobrança, ela não era ação válida para a cobrança daquele débito. E por que aquela ação de execução não era válida? Porque tinha um instrumento de confissão de dívida, que era um instrumento que tinha sido homologado judicialmente e que, portanto, qualquer cobrança, qualquer ato efetivo de cobrança daquela dívida deveria ser nos termos do instrumento. Se a Fazenda não estava satisfeita com aquele instrumento, ela deveria entrar com ação própria para cobrança da dívida ou para desfazimento daquele ato jurídico formalizado por meio do instrumento de confissão de dívida. Então, o que se decidiu foi pela extinção da execução fiscal sem o julgamento do mérito, por entender que aquela a ação não seria ação própria para cobrança da dívida. Então, o que a recorrente vem aqui sustentar e vem defender e esclarecer para os senhores é que não há que se falar numa citação inicial válida, capaz de justificar a aplicação do parágrafo 3º do artigo 11 da 9430, se aquela execução fiscal foi considerado o instrumento inaplicável para a cobrança da dívida, se de fato ela não era um instrumento para cobrança, se foi reconhecida a nulidade daquela própria execução. Se ela não era um instrumento válido, todos os atos praticados no curso dessa execução são nulos, inclusive a citação inicial, e não poderiam produzir efeitos. Então, se eles não estão produzindo efeitos, não há que se falar em qualquer citação inicial válida a justificar a adição dessas despesas financeiras para a apuração do lucro real. Então, o que a recorrente vem aqui pedir é o reconhecimento de que inexistiu essa citação válida, então que não há que se falar na aplicação desse dispositivo. Inclusive, no voto vencido da DRJ, o conselheiro relator, quando analisou o caso, ele assim se manifestou, reconhecendo a impossibilidade daquela citação de produzir qualquer efeito, inclusive o efeito pretendido pela fiscalização, e já tinha se manifestado aí pela improcedência desse lançamento, e acabou sendo um voto vencido foi 2-1 lá na DRJ. Doutora Viviane, congelou a imagem? Acho que a conexão dela ficou ruim. Parece que caiu. Ficou cinza, né? Ela deve ter caído. Ela ainda tem na minha contagem aqui 8 minutos ainda. Foi igual a Efigênia, ficou cinza. Exatamente. Vamos tirar ela da sala para que ela entre de novo? Deixa eu ver aqui, eu posso expulsar. Alan, você sempre quer expulsar, né? Só um minutinho aqui. Eu acho melhor excluir, porque aí ela entra de novo e... Talvez ela nem perceba que... tenha caído, né? Vou aqui excluir, então, para que ela entre de novo. Tem que avisar a assistente, presidente. Perfeito. Doutora Ana Tereza? Eu acho que ela não consegue mais falar com a... Você não consegue mais falar com a doutora Viviane, não, né? Não, ela já saiu da sala de espera. Perfeito, ela saiu da sala de espera, né? Mas ela tem link, ela entra de novo. Vamos aguardar um pouco, então. Vamos aguardar a volta da patrulha do contribuinte.
Tereza, nós não temos nenhum outro contato com ela aí, com relação a celular, alguma coisa? Não temos, presidente. Só o nome mesmo. Vamos aguardar um pouco mais, então. Presidente, só um minuto que estou verificando como devemos proceder nessa situação. Ok. Vou pegar uma água enquanto isso. Se o patrão não voltar em 5 minutos, continua o julgamento e isso tem que constar em ata. Presidente? Pois não, Ana Tereza? A orientação, caso haja uma interrupção do vídeo ou da sustentação do patrono, caso ele não apareça em 5 minutos, o senhor deverá continuar o julgamento. Continuar o julgamento? Sim. E isso deverá constar em ata. Perfeito, perfeito. Eu vou aguardar mais 2 minutos, então eu quero o tempo que me parece para a conclusão. Vou aguardar mais um pouco e aí eu continuarei com a votação do doutor Figênio, tá certo? Ok. Também, ela não entrou também na sala de espera, tá? Certo, ela nem voltou na sala de espera. Não problema de rede. Porque se ela nem voltou a estar para a sala de espera, né, nem comunicou, ela deve estar com algum problema, eu vou aguardar um pouquinho mais, certo? Ok, doutor. O coincidentemente que aconteceu com ela, o que está acontecendo comigo de manhã. É coisa sua isso. Mas eu acho que ela é do Rio de Janeiro, não? Exatamente. Gisele, nós estamos em localidades estritamente... não, eu acho que é aquilo que o Neudson disse. Como é que é, Neudson? A questão solar? Solar. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo de 5 minutos, tá certo? Okay. A gente reinicia, tá bom? Fazer um intervalo agora. A gente